Por que será que passamos tanto tempo tentando controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos? Quantas noites uma pessoa perde o sono planejando cada detalhe de um futuro que ainda não existe? Quantas vezes alguém se frustra porque o mundo não segue o roteiro que ela escreveu em sua mente? Existe algo profundamente humano nessa necessidade de segurar as rédeas da existência, como se fossemos os diretores de um filme onde todos os outros são apenas coadjuvantes obedientes. A ilusão do controle é talvez uma das maiores armadilhas da mente humana. Ela nos faz acreditar que podemos orquestrar cada movimento da vida, que cada variável pode ser calculada, que cada resultado pode ser previsto. E quando essa ilusão se desfaz, quando a realidade se recusa a seguir nossos planos meticulosamente traçados, experimentamos uma sensação de queda livre que abala nossa sensação de segurança mais básica. Vivemos numa sociedade que alimenta constantemente essa ilusão. Somos bombardeados com mensagens que nos dizem que podemos ter tudo sob controle: nossa carreira, nossos relacionamentos, nossa saúde, nosso futuro. Aplicativos prometem organizar nossa vida, livros de autoajuda garantem fórmulas infalíveis para o sucesso, gurus motivacionais vendem a promessa de que podemos moldar nossa realidade apenas com pensamentos positivos. Mas a verdade é que quanto mais tentamos controlar, mais evidentes se tornam os limites dessa tentativa. A ansiedade moderna é, em grande parte, filha dessa ilusão. Quando acreditamos que tudo deve estar sob nosso comando, cada imprevisto vira uma ameaça, cada incerteza se transforma em terror. Desenvolvemos uma relação tóxica com a vida, onde nossa paz interior depende de fatores externos que, por natureza, são instáveis e imprevisíveis. É como tentar construir uma casa sobre areia movediça e depois se desesperar quando as fundações começam a afundar. Mas existe uma sabedoria antiga que sussurra uma verdade libertadora. A verdadeira força não está em controlar o incontrolável, mas em aceitar com dignidade aquilo que está além do nosso alcance. Os filósofos estoicos descobriram há milênios que a serenidade não vem de dobrar o mundo à nossa vontade, mas de alinhar nossa vontade com a natureza inevitável da mudança. Eles entenderam que existe uma diferença fundamental entre aquilo que depende de nós e aquilo que não depende, e que toda nossa energia deveria ser investida apenas no primeiro. Quando começamos a observar nossa vida com essa lente, descobrimos que nosso poder real é muito menor do que imaginávamos, mas também muito mais significativo. Não podemos controlar se vai chover no dia do nosso casamento, mas podemos escolher como reagir à chuva. Não podemos controlar se seremos demitidos, mas podemos controlar como nos preparamos para essa possibilidade e como enfrentamos a adversidade. Não podemos controlar se as pessoas vão nos amar, mas podemos controlar o amor que oferecemos ao mundo. A ilusão do controle nos mantém prisioneiros de uma batalha impossível de vencer. Ela nos faz gastar energia lutando contra moinhos de vento, tentando domar oceanos com as mãos nuas, construindo castelos de areia enquanto a maré sobe. É uma luta que nos deixa exaustos, frustrados e desconectados da beleza natural da vida, que flui como um rio que nunca pergunta à margem se pode passar. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. Mariana sempre foi conhecida como a mulher que tinha tudo sob controle. Aos 35 anos, ela havia construído uma vida que parecia saída de uma revista de sucesso. Carreira sólida como gerente de projetos, apartamento impecavelmente organizado, agenda milimetricamente planejada e relacionamentos cuidadosamente cultivados. Cada manhã, ela acordava às 5h30 em ponto, seguia sua rotina de exercícios, tomava o café da manhã balanceado que havia preparado no domingo anterior e revisava sua lista de tarefas do dia, onde cada atividade tinha um horário específico e uma cor diferente no seu aplicativo de organização. Seu escritório era um templo da eficiência. 3 monitores exibiam planilhas perfeitamente formatadas, cronogramas detalhados e gráficos que mostravam o progresso de cada projeto sob sua responsabilidade. Ela havia desenvolvido um sistema próprio de gestão que impressionava colegas e chefes, um método que prometia eliminar imprevistos e garantir que todos os prazos fossem cumpridos. Mariana não apenas gerenciava projetos, ela os controlava como um maestro conduz uma orquestra, antecipando cada nota, cada pausa, cada crescendo. Em casa, a mesma precisão militar se manifestava em cada canto. As plantas eram regadas em dias específicos, as contas eram pagas exatamente uma semana antes do vencimento, e até mesmo os encontros com amigos eram agendados com antecedência de 2 semanas. Ela tinha listas para tudo: compras mensais, metas trimestrais, objetivos anuais,
planos de 5 anos. Sua geladeira era um mosaico de lembretes coloridos, cada um representando uma pequena peça do grande quebra-cabeça que era sua vida perfeitamente organizada. Nas redes sociais, Mariana compartilhava dicas de produtividade e organização. Suas postagens sobre como manter a vida sob controle recebiam centenas de curtidas e comentários de pessoas que a admiravam pela disciplina e eficiência. Ela havia se tornado uma espécie de guru da organização pessoal entre seus conhecidos, sempre pronta com uma solução prática para qualquer problema de gestão de tempo ou planejamento. Mas por trás dessa fachada de controle absoluto, existia uma tensão constante que ela raramente reconhecia. Mariana verificava seus aplicativos obsessivamente, ajustava e reajustava seus planos sempre que a menor variação acontecia, e sentia uma ansiedade crescente sempre que algo não saía exatamente como planejado. Ela havia desenvolvido uma relação quase supersticiosa com suas listas e sistemas, como se eles fossem talismãs que a protegiam do caos do mundo. O sono de Mariana era povoado por sonhos onde ela corria atrás de prazos que se moviam como miragens, onde planilhas se transformavam em labirintos infinitos, onde sua agenda perfeitamente organizada se dissolvia em confusão. Ela acordava frequentemente no meio da noite para verificar se havia esquecido alguma tarefa importante, pegando o telefone para revisar suas listas mais uma vez, encontrando uma estranha segurança na luz azul da tela que confirmava que tudo estava no lugar certo. Seus relacionamentos, embora bem administrados, tinham uma qualidade mecânica. Ela lembrava de todos os aniversários, enviava presentes atenciosos e mantinha contato regular com família e amigos, mas sempre através de sistemas e lembretes. Sua vida amorosa seguia o mesmo padrão: encontros planejados, conversas agendadas, até mesmo discussões sobre o futuro aconteciam em horários pré-determinados, como reuniões de negócios emocionais. Mariana havia se tornado prisioneira do próprio sistema que criará para se libertar. Cada dia era uma batalha silenciosa para manter todas as peças no lugar, para garantir que nada saísse do script que ela havia escrito para sua vida. Ela não percebia que estava vivendo numa prisão dourada, onde as barras eram feitas de cronogramas e as algemas eram suas próprias listas de tarefas. O que Mariana realmente buscava não era a organização, mas a sensação de segurança que vinha com a ilusão de que nada poderia pegá-la desprevenida. Por trás de cada lista meticulosamente elaborada, de cada cronograma perfeitamente ajustado, havia um medo profundo e raramente admitido: o terror de que a vida pudesse desmoronar a qualquer momento, de que o caos pudesse invadir seu mundo cuidadosamente construído e revelar sua vulnerabilidade fundamental. Esse medo havia nascido na infância, quando ela assistiu seus pais lutarem contra uma crise financeira que chegou como um furacão inesperado. Mariana tinha apenas 10 anos quando viu sua mãe chorar sobre pilhas de contas não pagas, quando ouviu discussões noturnas sobre dinheiro que não existia, quando sentiu pela primeira vez que o mundo adulto era um lugar perigoso e imprevisível. Naquela época, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma: nunca mais seria pega desprevenida, nunca mais permitiria que o imprevisto destruísse sua sensação de segurança. Aos poucos, ela havia construído uma fortaleza de controle ao redor de si mesma. Cada sistema que desenvolvia, cada lista que criava, cada plano que traçava era uma pedra a mais nessa muralha que a separava da incerteza. Ela havia se convencido de que, se pudesse prever e controlar cada aspecto de sua vida, estaria segura. Se pudesse antecipar cada problema, preparar-se para cada eventualidade, organizar cada detalhe, então nada de terrível poderia acontecer. Mas o controle que Mariana exercia sobre sua vida era como uma miragem no deserto. Parecia real à distância, mas se dissolvia quando examinado de perto. Ela controlava seus horários, mas não podia controlar o trânsito. Controlava seus projetos, mas não podia controlar as decisões de seus chefes. Controlava sua alimentação, mas não podia controlar se ficaria doente. Controlava seus relacionamentos, mas não podia controlar os sentimentos das outras pessoas. A verdade cruel era que quanto mais ela tentava controlar, mais ansiosa se tornava. Cada nova variável que descobria se transformava em um novo motivo de preocupação. Cada sistema que criava para eliminar incertezas acabava revelando novas incertezas. Era como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força aplicava, mais rapidamente ela escorria entre os dedos. Mariana havia desenvolvido uma relação doentia com a imprevisibilidade da vida. Pequenos imprevistos que outras pessoas considerariam normais se transformavam em crises existenciais para ela. Um atraso no metrô não era apenas um inconveniente, mas uma falha em seu sistema de controle. Uma mudança de última hora no trabalho não era apenas uma adaptação necessária, mas uma evidência de que seu planejamento era imperfeito.
Cada desvio do plano era interpretado como uma ameaça pessoal, como se o universo estivesse deliberadamente sabotando seus esforços. Ela não percebia que estava vivendo uma contradição fundamental. Sua busca obsessiva por controle estava criando exatamente o tipo de sofrimento que ela tentava evitar. Sua necessidade de prever o futuro a impedia de viver o presente. Sua obsessão com a organização a estava desorganizando emocionalmente. Sua tentativa de eliminar a ansiedade através do controle estava criando uma ansiedade ainda maior. O controle havia se tornado seu vício. Ela sentia uma necessidade física de ajustar, organizar, planejar e reorganizar constantemente. Suas mãos buscavam automaticamente o telefone para verificar listas, seus olhos procuravam continuamente por coisas fora do lugar, sua mente trabalhava incessantemente criando cenários e soluções para problemas que ainda não existiam. Ela havia se tornado uma prisioneira de sua própria necessidade de segurança, acorrentada por correntes que ela mesma havia forjado. Mariana começava a perceber, em momentos de rara honestidade consigo mesma, que sua vida perfeitamente controlada havia perdido algo essencial: a espontaneidade, a surpresa, a capacidade de fluir com as circunstâncias. Ela havia trocado a vitalidade pela previsibilidade, a aventura pela segurança, a vida real pela ilusão de controle. As manhãs de Mariana começavam sempre com a mesma sensação: a ilusão reconfortante de que o dia seria diferente, de que dessa vez tudo sairia exatamente como planejado. Ela se levantava e imediatamente pegava o telefone para verificar as condições do trânsito, a previsão do tempo, os e-mails que haviam chegado durante a noite. Cada informação era processada e integrada ao seu plano diário, como se fosse possível criar um escudo invisível contra qualquer imprevisto. No metrô, ela observava outros passageiros e sentia uma mistura de superioridade e inveja. Superioridade por ter sua vida tão bem organizada, inveja pela aparente tranquilidade que eles demonstravam diante da incerteza. Enquanto ela checava obsessivamente seus aplicativos para confirmar que não havia atrasos, eles simplesmente liam um livro, ouviam música ou conversavam despreocupadamente. Ela não conseguia compreender como alguém podia viver com tamanha despreocupação. No trabalho, cada reunião era uma oportunidade de demonstrar seu controle impecável. Ela chegava sempre com relatórios detalhados, cronogramas atualizados e soluções para problemas que ainda não haviam sido levantados. Seus colegas a admiravam, mas também mantinham uma distância respeitosa, como se ela fosse uma máquina eficiente demais para ser completamente humana. Ela interpretava essa distância como admiração, não percebendo que sua obsessão por controle intimidava as pessoas ao seu redor. Durante o almoço, enquanto outros colegas conversavam livremente sobre assuntos aleatórios, Mariana aproveitava para revisar suas listas, responder e-mails e planejar a tarde. Ela havia perdido a capacidade de ter conversas espontâneas, de rir de piadas imprevistas, de se conectar genuinamente com outras pessoas. Cada interação social era filtrada através de sua necessidade de manter tudo sob controle, transformando encontros humanos em transações eficientes. As tardes traziam o desafio silencioso de lidar com as pequenas variações que a vida insistia em introduzir em seus planos. Um cliente que mudava de ideia no último minuto, um sistema que caía inesperadamente, uma ligação urgente que não estava na agenda. Cada um desses eventos era vivenciado por Mariana como uma pequena traição, como se o universo estivesse deliberadamente testando sua capacidade de controle. Ela reagia a cada imprevisto com uma eficiência quase robótica, mas por dentro sentia uma tensão crescente, uma ansiedade que se acumulava como água em um vaso prestes a transbordar. Nas noites, quando finalmente chegava em casa, Mariana se dedicava ao ritual sagrado de organizar o dia seguinte. Ela revisava cada compromisso, ajustava cada horário, preparava cada detalhe. Essa rotina acalmava temporariamente, como se estivesse construindo um muro protetor entre ela e o caos do mundo. Mas mesmo nos momentos de relaxamento, sua mente continuava trabalhando, antecipando problemas, criando cenários alternativos, preparando-se para batalhas que talvez nunca fossem travadas. Os fins de semana eram especialmente desafiadores porque ofereciam menos estrutura natural. Mariana havia aprendido a transformar até mesmo o lazer em algo controlado e previsível. Ela tinha horários específicos para limpar a casa, para fazer compras, para se exercitar, para socializar. Até mesmo o tempo livre era agendado em blocos de tempo específicos, como se a espontaneidade fosse um luxo perigoso que ela não podia se permitir. Seus relacionamentos sofriam silenciosamente sob o peso de sua necessidade de controle. Amigos aprenderam a não fazer convites de última hora, sabendo que Mariana precisava de tempo para ajustar sua agenda.
Familiares se acostumaram com suas perguntas detalhadas sobre qualquer evento social. Quantas pessoas estariam presentes, quanto tempo duraria, qual seria o cardápio, se haveria estacionamento disponível. Ela transformava cada encontro social em um projeto que precisava ser gerenciado, perdendo a magia da conexão humana espontânea. Mariana não percebia que estava vivendo uma vida em preto e branco, onde todas as cores da imprevisibilidade haviam sido cuidadosamente eliminadas. Ela havia criado uma existência tão controlada que já não conseguia distinguir entre viver e simplesmente executar uma série de tarefas pré-determinadas. Sua vida havia se tornado um filme onde ela era ao mesmo tempo diretora, roteirista e atriz principal, mas havia esquecido que os melhores momentos da vida acontecem quando paramos de dirigir e começamos a dançar com a música que não escolhemos. O silêncio da madrugada era pontilhado pelos cliques nervosos do telefone de Mariana. Luz azul dançando no escuro. Listas que se multiplicavam como pesadelos digitais. Cada tarefa cumprida gerava 2 novas. Cada problema resolvido revelava 3 outros esperando na sombra. Ela havia se tornado uma colecionadora de certezas em um mundo feito de talvez. Suas gavetas organizadas eram altares onde sacrificava a espontaneidade. Suas planilhas coloridas eram mapas de um território que nunca existiu. Cada cor representava uma ilusão diferente, cada gráfico contava uma história sobre um futuro que se recusava a ser previsto. O controle era seu oxigênio e seu veneno. Ela respirava cronogramas como outros respiram ar. Suas mãos tremiam quando não havia nada para organizar. Seus olhos procuravam automaticamente por coisas fora do lugar, como se a desordem fosse uma ferida que precisava ser imediatamente curada. Ela havia se tornado uma guerreira lutando contra um inimigo invisível chamado incerteza. Nas manhãs, ela acordava já derrotada. Cada novo dia era um campo de batalha onde ela lutava contra forças que não podia ver, quanto mais controlar. O trânsito era um dragão que mudava de forma a cada manhã. O tempo era um ladrão que roubava seus minutos preciosos. As pessoas eram variáveis imprevisíveis em sua equação perfeita. Mariana havia construído uma prisão de vidro ao redor de si mesma. As paredes eram transparentes, permitindo que ela visse o mundo lá fora, mas impossíveis de atravessar. Cada lista era uma barra a mais nessa prisão. Cada sistema era um cadeado a mais na porta. Ela havia se tornado prisioneira de sua própria necessidade de segurança, guardião de uma liberdade que havia perdido há muito tempo. Seus sonhos eram invasões do caos que ela tanto temia. Pesadelos onde suas listas se transformavam em serpentes que a perseguiam. Onde seus cronogramas se desfaziam como castelos de areia. Onde ela corria sem parar, sempre atrasada para compromissos que se moviam como miragens no horizonte. Ela acordava exausta de batalhas que travava apenas na própria mente. O tempo havia se tornado seu inimigo mais íntimo. Ela o dividia, o organizava, o controlava, mas ele sempre escapava entre os dedos como areia fina. Cada segundo não aproveitado era uma derrota pessoal. Cada minuto improdutivo era um fracasso de seu sistema. Ela havia perdido a capacidade de simplesmente existir no tempo, sempre correndo para alcançar um futuro que fugia na velocidade da luz. Sua alma havia se tornado uma máquina de calcular probabilidades. Cada decisão passava por algoritmos mentais complexos. Cada escolha era pesada em balanças invisíveis. Ela havia perdido a capacidade de seguir intuições, de confiar no fluxo natural da vida, de permitir que as coisas simplesmente acontecessem sem sua supervisão constante. O amor havia se tornado uma tarefa em sua lista. Relacionamentos eram projetos que precisavam ser gerenciados. Sentimentos eram dados que precisavam ser organizados. Ela havia transformado o coração em uma planilha onde cada emoção tinha sua célula específica, cada sentimento seu gráfico correspondente. Havia perdido a capacidade de amar sem controlar, de sentir sem organizar, de viver sem planejar. Mariana era uma equilibrista caminhando sobre uma corda bamba feita de suas próprias expectativas. Cada passo era calculado, cada movimento planejado, mas a corda balançava com ventos que ela não podia prever. A queda não era o que ela mais temia, mas a descoberta de que sempre estivera caminhando sobre o vazio, e que a corda era apenas uma ilusão que ela mesma havia criado. Foi numa terça-feira comum que a fortaleza de controle de Mariana começou a desmoronar. O dia começou como qualquer outro, com sua rotina milimétrica funcionando como uma máquina bem oleada. Até que, às 14h37, ela recebeu uma ligação que não estava prevista em nenhuma de suas listas. Era sua irmã, com a voz embargada, contando que seu pai havia sofrido um infarto e estava sendo levado às pressas para o hospital. Naquele momento, todas as planilhas do mundo se tornaram irrelevantes.
Todos os cronogramas perderam sentido. Todas as listas se transformaram em papel inútil. Mariana sentiu pela primeira vez em anos a sensação brutal de que havia coisas na vida que simplesmente não podiam ser controladas, não importava quanto ela planejasse ou se preparasse. A vida havia acabado de lhe dar uma aula devastadora sobre os limites do controle humano. No hospital, cercada pelo caos controlado da emergência médica, Mariana observou médicos e enfermeiros trabalhando com uma eficiência que não dependia de listas coloridas ou aplicativos organizacionais. Eles respondiam ao momento, adaptavam-se às circunstâncias, tomavam decisões rápidas baseadas em experiência e intuição. Ela viu uma forma diferente de lidar com a incerteza, não tentando eliminá-la, mas dançando com ela, fluindo com as demandas do momento presente. Enquanto esperava notícias na sala de espera, Mariana percebeu que havia passado anos se preparando para cenários que nunca aconteceram, enquanto ignorava completamente a possibilidade de que aquele dia pudesse chegar. Todos os seus planos detalhados de carreira, todos os seus cronogramas perfeitamente ajustados, todas as suas listas meticulosamente organizadas não haviam incluído a variável mais importante, a fragilidade da vida humana. Seu pai sobreviveu ao infarto, mas a experiência deixou uma marca profunda em Mariana. Nos dias que se seguiram, ela se viu questionando pela primeira vez a arquitetura de controle que havia construído ao redor de sua vida. Ela começou a perceber que seu medo da incerteza a havia tornado prisioneira de uma rotina que, paradoxalmente, a impedia de viver plenamente. Sua obsessão por controlar o futuro a havia desconectado do presente, o único momento onde a vida realmente acontece. Uma noite, enquanto visitava o pai no hospital, ela o viu sorrindo para uma enfermeira que estava contando uma história engraçada sobre seu neto. Era um momento simples, espontâneo, não planejado, mas havia nele uma qualidade de vida que todas as listas organizadas de Mariana nunca haviam capturado. Ela percebeu que estava assistindo a algo que havia perdido há muito tempo, a capacidade de estar presente, de receber a vida como ela vem, de encontrar alegria nos momentos não programados. Nas semanas seguintes, Mariana começou a experimentar pequenas doses de descontrole controlado. Decidiu caminhar para o trabalho por um caminho diferente, sem consultar primeiro o aplicativo de trânsito. Aceitou um convite de última hora para jantar com uma amiga, sem reorganizar toda a sua agenda. Deixou uma manhã de sábado completamente livre, sem nenhuma atividade planejada, apenas para ver o que aconteceria. Cada um desses pequenos experimentos era ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Aterrorizante porque desafiava anos de condicionamento, libertador porque abria espaço para possibilidades que ela havia esquecido que existiam. Ela começou a perceber que a vida não era um projeto que precisava ser gerenciado, mas uma dança que precisava ser dançada, uma música que precisava ser ouvida, uma história que precisava ser vivida. Mariana descobriu que havia uma diferença fundamental entre responsabilidade e controle. Ser responsável significava fazer sua parte, tomar as decisões que estavam ao seu alcance, agir com consciência e propósito. Controlar significava tentar manipular resultados que dependiam de forças além de sua influência. Ela começou a entender que podia ser completamente responsável por suas escolhas sem ter que controlar todas as consequências. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Ainda havia manhãs em que ela acordava com o impulso automático de verificar todas as suas listas, ainda havia momentos em que a ansiedade da incerteza a dominava. Mas agora havia algo diferente, a consciência de que tinha uma escolha. Ela podia escolher entre viver na prisão dourada do controle ou experimentar a liberdade assustadora, mas real, de fluir com a vida. O momento decisivo chegou 3 meses depois, durante uma reunião de trabalho que deveria ter sido apenas mais uma sessão de planejamento estratégico. Mariana havia preparado uma apresentação impecável, com gráficos detalhados, cronogramas precisos e soluções para problemas que ainda não existiam. Ela estava no meio de sua exposição quando o diretor da empresa a interrompeu com uma pergunta simples que mudou tudo. Mariana, o que você faria se descobrisse que tudo isso que planejamos não vai funcionar? A pergunta ecoou na sala silenciosa como um gongo. Mariana sentiu algo se movendo dentro dela, uma coragem que não sabia que possuía. Em vez de responder com outra planilha ou cronograma alternativo, ela pausou, respirou fundo e disse algo que nunca havia admitido publicamente: eu ficaria com medo. Ficaria com muito medo. Porque passei anos acreditando que se eu controlasse cada detalhe, estaria segura. Mas a verdade é que ninguém está seguro. Ninguém tem controle real sobre o que vai acontecer amanhã. A honestidade de sua resposta surpreendeu a todos na sala, incluindo ela mesma. Pela primeira vez em anos, Mariana havia falado do coração, não da cabeça.
Havia admitido sua vulnerabilidade em vez de escondê-la atrás de sistemas e processos. E algo mágico aconteceu. Em vez de perdê-la o respeito, seus colegas se conectaram com ela de uma forma que nunca haviam conseguido antes. Mas sabe o que eu aprenderia? Ela continuou, sentindo uma força crescente em sua voz. Aprenderia que talvez nossa força não venha de controlar o que não podemos controlar, mas de responder com sabedoria ao que não podemos prever. Aprenderia que há uma diferença entre ser responsável e ser controladora. Aprenderia que alguns dos melhores momentos da vida acontecem exatamente quando nossos planos não funcionam. Naquele momento, Mariana tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela fechou o laptop, guardou suas anotações e disse: "Vou propor algo diferente. Vamos fazer nosso melhor com o que sabemos hoje, mas vamos também estar abertos para ajustar o curso quando necessário. Vamos planejar sem nos tornarmos prisioneiros do plano. Vamos nos preparar para a possibilidade de que tudo pode mudar, e que isso não é uma falha, é apenas a natureza da vida." A transformação que começou naquela sala se estendeu para todos os aspectos da vida de Mariana. Ela começou a desmantelar sistematicamente a prisão de controle que havia construído. Não de uma vez, mas gradualmente, com a mesma meticulosidade com que a havia construído. Ela reduziu suas listas, simplificou seus sistemas, criou espaços de espontaneidade em sua agenda. Mais importante ainda, ela mudou sua relação com a incerteza. Em vez de vê-la como uma inimiga a ser derrotada, começou a enxergá-la como uma companheira inevitável da jornada humana. Ela aprendeu que a incerteza não era um sinal de fracasso ou falta de preparo, mas simplesmente a condição natural da existência. Aceitar essa realidade não a tornava mais fraca, mas surpreendentemente mais forte. Mariana descobriu que havia coragem na vulnerabilidade. Quando parou de tentar controlar como os outros haviam, paradoxalmente ganhou mais respeito e conexão genuína. Quando parou de tentar controlar seus relacionamentos, eles se tornaram mais profundos e autênticos. Quando parou de tentar controlar cada aspecto de sua carreira, ironicamente se tornou mais eficaz e criativa em seu trabalho. Ela aprendeu a distinguir entre aquilo que estava genuinamente sob sua influência e aquilo que estava além de seu controle. Descobriu que seu verdadeiro poder residia não em manipular circunstâncias externas, mas em escolher suas respostas internas. Ela não podia controlar se seria promovida, mas podia controlar a qualidade de seu trabalho. Não podia controlar se seria amada, mas podia controlar o amor que oferecia. Não podia controlar se seria feliz, mas podia controlar suas escolhas diárias em direção ao que considerava uma vida com significado. A mudança mais profunda foi em sua relação com o tempo. Ela parou de viver constantemente no futuro, sempre se preparando para o próximo momento, e começou a habitar o presente. Descobriu que o momento atual era o único lugar onde a vida realmente acontecia, onde decisões reais eram tomadas, onde o amor real era experimentado. Todos os seus planos para o futuro só tinham valor na medida em que a orientavam para escolhas mais sábias no presente. Um ano depois, Mariana estava sentada no mesmo café onde costumava passar as manhãs de domingo organizando a semana seguinte. Mas desta vez, ela não tinha nenhuma lista na sua frente. Apenas uma xícara de café fumegante e um livro que havia escolhido aleatoriamente na estante da livraria. Ela observava as pessoas passando na rua, cada uma carregando sua própria carga de preocupações e planos, e sentia uma compaixão profunda por todos aqueles que ainda estavam presos na mesma ilusão que a havia capturado por tanto tempo. Ela pensava em como a vida havia se tornado mais rica desde que parou de tentar controlá-la. Seus relacionamentos eram mais profundos porque ela havia aprendido a estar presente nas conversas, em vez de sempre pensar no próximo compromisso. Seu trabalho era mais criativo porque ela havia criado espaço para a inspiração espontânea, em vez de seguir apenas fórmulas pré-determinadas. Sua alma estava mais leve porque ela havia parado de carregar o peso impossível de tentar gerenciar o universo. Mariana havia descoberto que existe uma diferença fundamental entre viver com propósito e viver com controle. Propósito vem de valores internos, de uma direção escolhida conscientemente, de uma resposta autêntica ao que a vida apresenta. Controle vem do medo, da necessidade de segurança, da ilusão de que podemos evitar todo o sofrimento se apenas formos suficientemente cuidadosos. Propósito nos guia, controle nos aprisiona. Ela aprendeu que a verdadeira sabedoria não está em saber o que vai acontecer, mas em confiar em sua capacidade de lidar com o que quer que aconteça. Não está em eliminar a incerteza, mas em desenvolver a flexibilidade para dançar com ela. Não está em controlar os resultados, mas em fazer escolhas alinhadas com seus valores mais profundos e então aceitar as consequências com dignidade.
A antiga Mariana teria visto essa nova versão como irresponsável, caótica, perigosamente descuidada. Mas a nova Mariana entendia que havia uma diferença entre ser descuidada e ser livre. Ela ainda fazia planos, ainda se preparava para o futuro, ainda tomava decisões responsáveis. Mas agora fazia tudo isso com as mãos abertas, pronta para ajustar o curso quando necessário, sem se apegar rigidamente a qualquer resultado específico. Ela havia aprendido que a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. Não é um projeto a ser gerenciado, mas uma dança a ser dançada. Não é uma máquina que pode ser programada, mas um rio que pode ser navegado. E que toda a sabedoria do mundo não consegue nos ensinar a viver se não estivermos dispostos a aceitar que grande parte da vida permanecerá sempre fora do nosso controle. Mariana fechou o livro e sorriu para si mesma. Não porque tinha descoberto uma nova fórmula para a felicidade, mas porque tinha finalmente parado de procurar fórmulas. Ela havia aprendido que a vida não vem com manual de instruções, e que talvez seja exatamente isso que a torna tão preciosa e surpreendente. Quando se levantou para ir embora, ela não sabia exatamente o que faria no resto do dia. E pela primeira vez em anos, isso não a deixava ansiosa. Deixava-a curiosa. Deixava-a viva. Deixava-a presente para receber o que quer que a vida quisesse lhe oferecer. Há momentos na vida em que o maior ato de coragem é soltar o controle e confiar no fluxo. Há momentos em que a verdadeira força se revela não na capacidade de prever o futuro, mas na capacidade de responder ao presente com sabedoria e graça. Há momentos em que descobrimos que nossa tentativa de controlar a vida estava, na verdade, nos impedindo de vivê-la plenamente. A ilusão do controle nos promete segurança, mas nos entrega ansiedade. Nos promete previsibilidade, mas nos rouba a espontaneidade. Nos promete que podemos evitar o sofrimento, mas nos mantém prisioneiros do medo. E quando finalmente encontramos a coragem de abrir as mãos e soltar essa ilusão, descobrimos algo surpreendente, que a vida que sempre esteve além do nosso controle é muito mais bela, muito mais rica, muito mais cheia de possibilidades do que qualquer vida que poderíamos ter planejado. E você, que chegou até aqui, que coragem precisa encontrar para soltar o que não está em suas mãos? Que aspectos da sua vida você tem tentado controlar que talvez estejam pedindo para ser vividos com mais confiança e menos medo? Deixa aqui nos comentários uma experiência que você teve com a ilusão do controle, ou conta como você tem lidado com a incerteza na sua vida. Não esquece de curtir o vídeo se ele te ajudou a refletir sobre essas questões, e se inscreve no canal para mais conteúdo sobre autoconhecimento e crescimento pessoal. A cada vídeo, a gente cresce um pouco mais em sabedoria e coragem para viver a vida que realmente vale a pena ser vivida.